Fala, meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite para todos aqui que acompanham o Resenha Negra. Mais uma semana também no ar. Enfim, mais uma semana que a gente começa aí num clima não tão legal, né? Apesar da vitória contra a Ponte Preta no meio de semana, que foi um bom resultado, né? Pensei lá. Mas tem as circunstâncias que não tem como, né? Tanto daquele jogo, que eu vou explicar aqui hoje, nesse programa, e do Mirassol, não tem como, né, cara? Essa paulada de 4-0 escancarou muita coisa do nosso time e deixou a gente preocupado, né? Não tem como. Né? Tanto pro Paulistão quanto pra temporada. A gente sabe que o Mirassol é um time de Série A, de Libertadores, é um outro nível. O time pode não ter ainda deslanchado no campeonato, mesmo começando com 3-0 contra o São Paulo, né? O Mirassol até então não tinha decolado no campeonato, mas é, eles demonstraram nesse último final de semana que é um time que vai dar trabalho aí nas competições. Enfim, só que de qualquer forma, é o que eu falo, independente de ser um time de Série A, é, não é aceitável que a gente leve uma goleada desse jeito. Eu, claro, vou analisar aqui, né? Mas assim, com um começo de tomando 2 gols logo no começo, bagunça tudo. Mas assim, mesmo assim, não é desculpa. Até porque a postura que do time ter começado ali em campo foi muito feio. É, e permitiu, né, levar toda essa goleada aí que foi, né? Então, assim, preocupa a gente porque, beleza, o Mirassol é um time da Série A, um time que pode dar trabalho na Série A, como foi ano passado, e até pode ir pra uma final de Paulistão completamente, né, do jeito que eles estão, né? Mas mesmo assim, não, não acho que é motivo pra gente falar, tudo bem, beleza, leva uma goleada. Pô, que nem eu falei no final de semana com os torcedores. Pô, mas o Primavera meteu 3-1, eu acho, o Mirassol, se não me engano, né? Eu sei que cada jogo é um jogo, eu sei que, enfim, pô, por que time tal perdeu do outro, sendo que no outra rodada ele ganhou? Tipo, vamos supor, como se o Capivariano ganhasse do Palmeiras e perdesse depois da Ponte Preta, sabe? Coisas que no futebol podem acontecer, né? Eu já acompanho futebol, eu não sou novinho, não. Então, assim, eu já acompanho futebol há mais de 20 anos. E já vi essas coisas acontecerem. Mas mesmo assim, que nem a gente perdeu de 4-0 do Mirassol, a gente pode acabar até ganhando acaba ganhando do Bragantino na semana que vem, fora de casa, entendeu? Então, assim, cada jogo é uma situação diferente, né? Vai muito do momento do time naquele jogo, do jeito que os caras acordaram naquele dia, do jeito que o time se encaixou ali, o esquema com o do outro, enfim. Não vou me alongar aqui antes da gente fazer a análise. Só sei que, assim, bem chateado, porque imagino que vocês aí que estão assistindo também. E eu quero vocês já comentando aí, deixando seu comentário, deixa a sua opinião, deixa o seu desabafo ali. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. E porque a gente, assim, acho que de todos os anos desde que a gente voltou para a primeira divisão do Paulista, a gente nunca se preocupou com o rebaixamento. 2022, a gente fez uma campanha regular, boa. Tanto é que a gente classificou, né, para as quartas de final. Mas não foi uma campanha de encher os olhos. 2023, sim, a gente fez. Eu acho que a gente teve o futebol mais bonito, a gente jogou melhor. A gente impactou mais porque a gente teve, acho que, 5 vitórias seguidas. Não é pra qualquer time. É, e nessa edição mesmo, nessa primeira fase, não vai ter nenhum time que vai fazer isso, se não me engano. Porque eu acho que não tem nenhum time que tem 2 vitórias seguidas e a gente tem mais 3 rodadas aí. Né? Então nenhum time tá nesse momento aí do. Mas e aí, dos anos que a gente jogou Paulistão, a gente tá fazendo. Esse ano, acho que a pior campanha. Se eu for, eu posso até puxar aqui comparando com os anos anteriores, as 5 primeiras rodadas, vamos dizer assim, né? Na verdade, minto. No Novo Horizontino, se ganhar a próxima rodada, ele consegue 5 vitórias seguidas. Então, o Novo Horizontino tá voando, tá maluco. E é o outro adversário nosso. Por isso que eu tô querendo dizer aqui, gente, que a preocupação é tanto do desempenho do time, da forma que o time tá jogando dentro de campo, não tá jogando legal, como pelos próximos jogos, tá ligado? Em 2023, eu tava olhando os últimos anos que a gente jogou Paulistão. As 5 primeiras rodadas, em 2023, por exemplo, a gente tinha perdido um jogo contra também o Mirassol, por 4-1 também, uma goleada, podemos dizer. Só foi fora de casa, né? E a gente só tinha perdido um jogo nos 5 primeiros jogos, né? A gente tinha 2 vitórias, a gente teve 2 empates, então a gente só tinha perdido um jogo, né? No ano seguinte, 2024, a gente teve as 5 primeiras rodadas voando. A gente venceu 3 jogos, empatou 2, sendo que uma das vitórias foi contra o Corinthians. Então, assim, a gente foi só perder na 8ª rodada contra o Palmeiras, pra vocês terem uma ideia. Mas até então a gente não tinha perdido. É como se a gente tivesse jogado nesse formato e perdido só na última rodada, entendeu? Né? Então, cara, assim, é loucura. No ano passado, por exemplo, a gente, novamente, nossa, a gente tá perdendo todo ano do Mirassol, né? Lembra, acho que mais 2024 teve um ano que a gente ganhou do Mirassol. Acho que foi em 2024, na última rodada lá, né? É, a gente até acho que eliminou eles, se não me engano, mas a gente também ficou de fora do mata-mata. Mas no ano passado, a gente
venceu. Dos 5 primeiros jogos, a gente venceu 4 jogos, mano. 4 jogos. E a gente fez uma partida mais ou menos contra o Água Santa, mas a gente jogou bem contra o Bragantino, foi um bom jogo. Contra o Mirassol a gente não jogou bem, perdemos por 2-1 aqui. Né? Contra o Botafogo não foi uma partida de encher os olhos, mas boa parte do jogo só choveu. E contra o Santos a gente jogou muito bem. Né? A gente tava merecendo sair na frente, fizemos um gol impedido, depois tomamos o gol. E aí a gente depois, né, virou, né, fazendo os 3 gols no segundo tempo. Então, assim, se a gente pegar os últimos começos de campeonato, foram bons, com uma derrota, tá ligado? 2022 eu não consegui ver aqui. Mas assim, só pegar os últimos anos aqui para vocês estão assistindo aqui ter essa comparação. E aí esse ano, né, a gente pega o Capivariano, que é um dos times mais fracos, beleza, 4-0, maravilha, show. Só que a gente pega o São Paulo, tudo bem, no Morumbi, impressionado, mas no momento em crise. Tanto é que o São Paulo só venceu esse jogo até agora, em 5 rodadas, né? Não à toa é o antepenúltimo. E poderia estar na zona de rebaixamento se a gente tivesse empatado com eles, né? Então é foda isso, né? E quanto o Mirassol, ok, eu até não acho absurdo a gente perder do Mirassol. Puta, em casa, a gente tava pensando em pelo menos pontuar né? Eu até não fui tão longe de pensar a gente tem que ganhar do Mirassol. Eu falei semana passada aqui, se a gente não ganhasse da Ponte, nem tinha que dar um jeito de vencer o Mirassol, porque eu não acho que a gente ganha do Bragantino semana que vem, eu não acho que a gente ganha do Novo Horizontino lá também, entendeu? E do contra o Mirassol também não achava muito que a gente ganharia deles. Mas pensando, poxa, mas o Mirassol tá jogando aqui, e o Mirassol não tá, talvez, não começou tão bem o campeonato, e aí, enfim, deu no que deu. Perder pra eles, que eu falo, nunca a gente tem que aceitar, eu acho que eu falei até semana passada isso, a gente nunca deve normalizar perder. Acho que eu falei isso do São Paulo, ter perdido lá no Morumbi. Se a gente quer ser um time, fazer história no futebol nacional, né, em 5 anos aí, né, 5, 6 anos, a gente saiu de 100 divisão, 5 anos, né, 100 divisão pra série B, né, fazendo grandes campeões do Campeonato Paulista, batendo de frente com os grandes, sendo um dos principais times do estado, né, no último campeonato ficando só atrás dos 4 grandes, a gente não pode normalizar perder de qualquer time, entendeu? A gente tá num patamar hoje que a gente pode normalizar. Mas, pô, dá pra entender perder do Corinthians na Neoquímica, do Palmeiras, seja aqui ou no Allianz, né, e dos grandes fora, né, do Santos na Vila, do São Paulo no Morumbi, dá pra entender, né, embora aquele jogo não dava pra ter pontuado, né, até o Catalá falou isso em coletiva, falou na coletiva de ontem, de sábado, então, eu acho que, enfim, a gente consegue entender alguns resultados. E perder no Mirassol em casa, eu não aceito, mas assim, dá pra entender por um momento, por um tempo, assim, poxa, um time, eu falei aqui, situação do elenco e tudo mais. Enfim, galera, dito isso, sem enrolação aqui, já tô falando demais, vamos rodar a vinheta aqui e aí a gente volta pra falar dos jogos, né, dessa semana que o Tigre teve depois, né, do nosso último resenha, porque temos que falar dos 2 jogos aí, começando pelo da Ponte, que foi, né, o primeiro jogo da semana, e depois a gente termina com o pior aí, com essa lapada que a gente tomou do Mirassol. Como eu falei no Instagram, é difícil a gente tomar goleadas desse nível. A gente nunca tomou uma goleada assim do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras a gente tomou 3-0 algumas vezes, e do Santos a gente já tomou um 4-1, mas 4-0 deles nunca tomamos, pra você ter uma ideia. Enfim, mas é isso, vamos lá pra vinheta e já voltamos. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada pra ficar marcado pra sempre na história. É isso, galera. Vamos falar do jogo de quarta contra a Ponte, primeiramente, né? O Tigre tinha meio que como eu falei até na outra resenha aqui, o time tava devendo pra gente, né, os pontos que a gente perdeu nos jogos anteriores. Por isso que eu falo do nosso campeonato não estar sendo bom, né? Contra o Capivariano a gente coloca de lado. Até porque, mesmo devido às fragilidades do time adversário, o Capivariano tá tomando 4-0 de todo mundo, né? Pra começar a conversa. Então, aquele jogo foi ponto fora da curva. E o ponto positivo, né? Infelizmente, ponto fora da curva positivo. Por que eu falo isso? Porque a gente jogou bem. Não acho que a gente fez uma grande partida de encher os olhos. Eu falei isso aqui até no resenha. Podem voltar pra falar, pô, ele falou que a gente até colocou no título lá, o Tigre tá voando e tal. Mas eu em nenhum momento falei que o São Bernardo jogou, fez uma partida de encher os olhos. Acontece que a gente dominou demais os 90 minutos, fizemos uma partida segura, tranquila. Parecia que a gente até tava tirando o pé. Eu lembro de ter falado isso. E que a gente jogou assim, caramba, que futebol lindo. Parece o Brasil de 82. Não. Mas jogamos efetivamente bem, pô. Fizemos 4-0 no adversário, dominamos a partida. Quer melhor, quer mais do que isso? Pô, eu tô querendo demais também. Então, ok. Tira de lado. Agora, contra o São Paulo, fizemos um bom primeiro tempo, mas aí só o segundo tempo foi horrível e tomamos o primeiro gol. Até poderíamos ter tomado mais, né?
porque não fizemos um bom segundo tempo, foi muito aquém, né? Comparando até com o primeiro tempo. Aí contra o Noroeste não jogamos bem em nenhum dos tempos. A gente saiu na frente e tal, mas a gente não tava jogando bem. Depois o Noroeste gostou da partida e foi pra cima e empatou, né? E a gente até tomou um sufoco depois deles. Beleza. Aí agora contra a Ponte. Não, tô pulando algum jogo aqui. Aí contra o Noroeste. Falei do Noroeste, falei São Paulo, Capivarino, beleza. Aí agora contra a Ponte. E aí como que eu posso falar, começando a falar daqui do jogo da Ponte? Fizemos um grande jogo? Assim, jogamos bem? Não. É claro que cada um tem uma opinião e tal. Mas a minha opinião, eu assisti depois os melhores momentos do primeiro tempo, porque eu fui pra Campinas e, enfim, tivemos uns imprevistos e chegamos praticamente no intervalo, né? A gente assistiu acho que os últimos 5, 4 minutos do primeiro tempo, né? E aí acabou, né? Então, eu vi o primeiro tempo pelos melhores momentos aqui, né? Eu tenho até o HBO Max, mas eu não tive tempo na correria aí de trabalho e tudo mais de ver o primeiro tempo do jogo, né? Mas assim, até a jogada do primeiro gol, né? Que eu tava olhando aqui, vendo os lances aqui, os gols antes de gravar aqui o resenha. Uma jogada bem feita, bem trabalhada, com calma, mas a gente tem que analisar a situação da Ponte, né? Da mesma forma que a gente falava do São Paulo estar em crise lá no Morumbi, a gente tinha que arrancar um pontinho deles pelo menos, a Ponte é a mesma coisa, porque a Ponte tava no momento todo conturbado, muito pior que o São Paulo, na verdade, muito pior que o São Paulo, né? Não podendo jogar com seus principais jogadores por conta do transfer ban. Um dos seus ídolos, que é o Elvis, meteu o pé, falou, não jogo mais, tanto é que ele não se rescindiu ainda do contrato, mas ele chegou num nível, assim, de satisfação, de decepção tão grande com a diretoria, com o clube, mesmo sendo ídolo e querido pela torcida, e a torcida não criticou a saída dele, né, entendendo lá do jogador, tá sem receber e tudo mais, e ele não joga mais pela Ponte, não jogou aquele jogo, né, o Jack também é um jogador, né, bom, a Ponte conseguiu negociar ele com o futebol turco, e ele foi, também já meteu o pé na semana passada. Na verdade, já pode considerar a semana retrasada. Mas assim, então, né? E aí, assim, aquela coisa que percorreu os últimos dias aqui, né, do noticiário. Ponte vai jogar com os novos contratados? Não vai jogar com os novos contratados? Como é que vai ser? E papapá. E aí, às 6 da tarde, se não me engano, caiu lá não, na verdade, caiu o transfer ban no dia anterior, eu acho. Mas tinha que cair no bid, né, os jogadores. E aí caiu no bid, horas antes do jogo, né? Os jogadores já estavam até concentrados. Mas assim, é que nem eu falei, mesmo com eles em campo, é um time sem entrosamento, eles não estavam jogando juntos. E outra, tem que saber ainda se vai dar liga, pô. Eles não vão chegar pra ser os salvadores, os vingadores. O São Bernardo contratou um monte de jogador, não tá dando certo, pô. Que dirá a Ponte, que trouxe alguns jogadores, nem foram tantos, e ainda uma situação toda conturbada, toda complicada. Eu ainda nem sei, eu nem cheguei a apurar, porque eu não sei quem é sub-20 dessa Ponte. Eu não sei, ainda assim pode ter tido jogadores dessa Ponte que jogou contra o São Bernardo na quarta, e até que jogou contra o Noroeste agora no final de semana. Né? Aliás, a Ponte conseguiu até fazer gol, seus primeiros gols, e pontuar no campeonato, né? Eu até achei que a Ponte não fosse perder esse jogo, não. Mas podia até pensar que eles iam ganhar, mas acabaram empatando, acho que foi 2-2. E aí a Ponte talvez tá jogando até agora com sub-20. Pode ser que seja só um ou dois, e seja moleque bom, porque eu ouvi falar que tem moleque bom da Ponte do sub-20 no profissional, mas é diferente o nível pros moleque. Tô acostumado a jogar com sub-20, jogar com profissional, cara cascudo, é outra coisa. Enfim, sem querer me alongar mais, né, demais nessa parte aqui de falar de Ponte. Mas só pra dar um contexto pra vocês que não acompanham às vezes tanto, ou enfim, tá ouvindo a minha opinião aqui, neste humilde resenha, que a gente chegou então com esse cenário todo da Ponte, meio com a obrigação, tipo, mano, a gente tem que ganhar deles sim, pô. É fora, mas a gente tem que ganhar. Quebrar o tabu que a gente tem com eles. Não, tem que ganhar sim, entendeu? E aí o São Bernardo começou bem. Começou dominando o jogo. Fez uma boa jogada. A gente falou assim, pô, o cara tava na frente do gol, ele tinha a obrigação de fazer o gol. Mas tem que, como fala? Tem que parabenizar a atitude, a postura do Romisson, de um meio atacante oportunista, que ele não é, nenhum nem outro. E ele se enfiou no meio da zaga da Ponte, viu a sobra ali no espaço, na grande área, viu o Pedro Vitor, né, se não me engano, pela direita, né, e ele falou, pô, ele tem chance de cruzar, seja por alto ou por baixo, eu tô aqui. Não tem ninguém, acho que atrás dele, acho que até o Rodrigo Souza, nosso grande Rodrigo Souza, ídolo, que tá na Ponte hoje, marcando ele ali, mas tá mais lento, e o Romisson saiu correndo. Muito inteligente da parte do Romisson. Um dos poucos momentos aí de bom futebol dele. Enfim, e aí ele fez esse gol. Então, assim, mas assim, esse momento eu tô falando aqui do gol, muito legal a construção da jogada. Começou a trabalhar a bola lá de trás, toque de bola pra Elderman, o Hugo Sanches e pá. Depois o Augusto lançou, foguinho, pá. Beleza. Só que aí durante o primeiro tempo, e o segundo, na verdade, os dois tempos, né? A gente não viu o São Bernardo assim. A gente teve ações, perdemos gols, construímos jogada, mas perdemos dois gols feitos. Porque eu já tava assistindo, foi no segundo tempo que a gente perdeu, né? Então,
tivemos chances de gols, não aproveitamos, isso é ruim, porque é um time que tem que aproveitar as chances, né? E você viu uma Ponte que não tava se encontrando dentro de campo, mesmo jogando em casa, né? E como eu falei, né, querendo ou não, essa pressão toda que eles estavam vivendo, isso afeta, né? Então a gente pensava, pô, a gente tem que ganhar deles aqui hoje, né? Mas, assim, eu acho que a gente não fez um grande jogo, não jogamos muito bem, só olhar pelos melhores momentos, né? Foi um jogo lá e cá, a Ponte também criou jogadas que poderia ter feito gols, teve até o gol com os 8 minutos que eles fizeram, mas estava impedido. Então, assim, a gente construiu algumas jogadas de gol. Pode ver, eu tô vendo os melhores momentos até aqui enquanto falo com vocês. Mano, nada que a gente chegou no gol que foi assim de caralho. Mano, essa jogada aqui. Essa jogada foi boa aqui, mano. Não entrou por falha no último toque. Foi mérito da Ponte Preta de conseguir ter desarmado ali, ter defendido a bola. Mano, você vê os lances aqui, mano, nada demais. Primeiro tempo, o único lance bom mesmo nosso foi o gol, né? Nossa, no segundo tempo teve mais uns lances que foram bons da nossa parte, mas o que eu vejo aqui é muito a Ponte indo pro ataque, né? Buscando o empate, né? Aí teve o lance, não sei se foi o Chaporã, quem que foi, que chegou no gol ali bem, só praticamente ele, o goleiro, não na cara, né? Mas, enfim, tava bem postado ali, perdeu a chance de fazer o gol. A Ponte teve um lance já nos quase 45 do segundo tempo também, que foi quase gol deles. Eu lembro de estar lá no estádio e falar, caramba, se a gente vier lá do outro lado da bola, lá, meu Deus do céu, vai entrar, não vai entrar, é muito ruim que você fica atrás do gol, você não vê nada que acontece do outro lado, né, praticamente, é muito ruim. Mas olha os melhores momentos aqui, não tem muita coisa do nosso time, tá vendo? Só que assim, tem que ser justos. Nem sempre, às vezes a gente tem que fazer um grande futebol de encher os olhos e, caralho, a gente jogou igual o Real Madrid, do Barcelona, do Neymar, Messi e Suárez. Mas, às vezes não vai ser assim, mas o resultado vai vir. A gente vai conseguir a vitória e é isso. Anulamos o adversário, tivemos sorte, fizemos o gol e pronto. 1-0 é goleada. Quebramos o tabu que a gente nunca tinha vencido. Não é que um tabu de 10 anos, a gente nunca tinha vencido a Ponte em toda a história no Moisés Lucarelli. E a Ponte, a gente ainda aumentou o tabu, né? Se não me engano, se não falha a memória, a gente tá 9 anos sem perder da Ponte Preta. A última derrota foi no próprio Moisés, num Paulistão em 2017, naquele campeonato que a gente foi mal, que a gente caiu. Então a gente tá aí há 9 anos praticamente sem perder da Ponte. É claro que a gente ficou aí uns 3 anos sem jogar com a Ponte Preta, mas não importa, a gente tá desde 2021 jogando com eles. Todos os anos. E a gente não tem derrotas. Em 2021 a gente empatou e ganhou. Em 2022 a gente ganhou. Em 2023 a gente acho que empatou. Em 2024 a gente ganhou, se não me engano. Ano passado a gente ganhou. Em 2024 a gente empatou, que foi aquele 3x3 ou 4x4, 3x3 lá no Moisés. A gente empatou nos acréscimos, foi loucura. Enfim, então assim, cara, é um baita momento contra a Ponte Preta, né? Mas a gente tá falando aí de uma coisa que não é desse mérito totalmente desse elenco. Mas ok, legal o resultado, muito bom, tal. Mas, como eu falei, o time não jogou, fez um grande futebol. Mas é isso, nem sempre vai acontecer, né? E é isso, acontece, tudo bem. A gente não precisa jogar bem. A Série C a gente jogou bem, vários jogos na Série C, não. E a gente ganhou, muitos deles, né? Eu acho que a gente jogou bem nessa segunda fase da Série C contra o Londrina lá. A gente fez uma boa partida, né? Contra o Caxias a gente jogou ok, mas eu acho que a gente deixou muito a desejar, a gente errou muita chance. Tá vendo? E a gente ganhou deles, né? Então, assim, acontece. Vamos agora falar do jogo contra o Mirassol, aqui agora. Esse doeu aqui. Cara, é loucura, mano. O time entrou em campo totalmente perdido. Totalmente. E, cara, eu não vou ficar analisando o jogo assim. Porque não tem muito o que falar da nossa parte, não fizemos absolutamente nada. Pegar as estatísticas aqui, ó, é vergonhoso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou ver se eu até coloco aqui pra vocês olharem. Cadê? Se eu acho aqui. Pera aí, galera. Isso aqui é bizarro, mano. Ó, no jogo todo, no intervalo também tinha sido a mesma quantidade, né? Os dois times. E aí no final do jogo também. Parece até que é de zoeira. Os dois times chutaram 13 vezes ao gol, cada um. Exatamente a mesma quantidade. Só que ao gol, o Mirassol chutou 9 vezes ao gol. E dessas 9, 4 entraram. Da nossa parte, 0. 0. Não, ó, eu vou colocar aqui do meu lado, prometo. 0 gols, 0 chutes ao gol. Tivemos mais posse de bola, por incrível que pareça. Tivemos menos amarelos que eles. Tivemos muito mais escanteios que eles. E mesmo assim, não chutamos ao gol. Gente, isso é o que eu falei no Instagram e comecei falando aqui no resenha. Pra quem lembra do que eu comentei aqui. A derrota de sábado escancarou o momento do São Bernardo. Ou melhor dizendo, o São Bernardo nesse 2026 até agora.
Um time com um monte de contratações, que ainda não se encaixou. Aliás, cadê a porra de várias dessas contratações? Cadê Pablo Diego? Cadê o Pablo tá na Disney? Cadê ele jogando, porra? Assim, é isso que me irrita às vezes de São Bernardo. Não quer expor os jogadores e falar e blá 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 blá. Fala, mano. Por que numa entrevista não fala? Antigamente a gente conseguia com o clube a situação de jogadores. Aí a gente falava, eu fui buscar lá no passado uma informação com eles e falaram assim: nós não fomos orientados a não dar mais notícias dos jogadores de fisiologia, né? De lesão de fulano, lesão de ciclano e tal. A gente tem a obrigação de saber, porra, por que o Pablo não tá jogando? Tô falando que se ele tivesse em campo, a gente não teria perdido 4x0, não. Eu sei que não é. Até porque os 4x0 a gente. Enfim, vou falar também de alguns jogadores aqui. Até jogador que eu não queria ter que falar, mas a gente tem que falar, infelizmente. Ele jogou mal, tem que falar, né? Aliás, todo mundo jogou mal esse jogo, né? Difícil, não consigo pensar um jogador aqui que jogou bem. Mas assim, o que eu quero dizer o Pablo não joga e ninguém fala nada. O Lucas Rian, atacante, né? Machucou no meio do Paulista no passado. Tá aqui até hoje em tratamento, ninguém falou se ele vai voltar. Ouvi falar um boato que ele ia voltar daqui a um mês. É exatamente isso, porque oficialmente não veio nada, sabe? E tem jogador que veio aí, eu lembrei só do Pablo Diego aqui pra falar, porque ele não estreou até hoje. Tá machucado? A gente tem que saber, caralho. Porra, a gente não vai saber o cara mais machucado. Não é porque o Catalã é um idiota, é porque, puta, o cara tá machucado mesmo. Puta, que é foda, né? Pô, que azar que deu. Não, beleza. Não, mas não, a gente não sabe. Aí, parece o quê? Que o Catalã é um idiota, porque ele não coloca o Pablo Diego. Eu até tenho que ser justo, porque eu nem cheguei a ver aqui no último jogo se a gente... se ele foi relacionado pro jogo, tá ligado? Vou até olhar. Não, ele não foi relacionado. Dos novos, Marcão sempre entra e nada faz... Não faz nada, vamos falar a verdade. É culpa dele, o time tá assim? Não, mas não faz nada. Mário Sérgio nem entrou, acho que no último jogo. Eu acho que ele nem entrou nessa última partida. Tenho que olhar aqui, mas acho que ele nem entrou. Não entrou. Não entrou. Júnior Urso. O Júnior Urso entrou, mas entrou já meio que no final. Acho que já tava 3x0. Pedrinho entrou no último jogo? Pedrinho entrou. Nem lembro dele em campo. Não fez nada também. Aliás, nenhum atacante que tá entrando faz porra nenhuma. Fabrício Daniel, que a gente gostou demais do ano passado aqui, não mostrou nada. Tem que ser justo, nada. Pô, gosto dele pra caramba. Falei com ele no DM antes do campeonato, antes dele vir pro São Bernardo. Oficialmente, e cara, ele é um gente boa, um cara bacana, um cara trabalhador, e imagino que ele pode entregar esse ano, mas até agora mostrou nada. É culpa dele, do jeito que o time tá assim? Não, mas não tá jogando nada. É igual o Mário Sérgio, pouco que ele entrou, fez nada. Neto Costa, fez um gol lá, acho que no primeiro jogo, depois nada. E tava relacionado ao último jogo, mas ele nem entrou na partida de sábado. É isso. E o Matheus Nogueira é goleiro, enfim. Mas podia ter entrado, viu? Podia ter sido titular. Eu vou falar sobre isso aqui. Que eu falei, não queria ter falado sobre isso, mas tem que falar. E o Pedro Vitor foi titular nesse último jogo. Contra mais uma vez, né? Começou jogando. Mostrando que acho que ele tá ganhando espaço com o Catalá. Com a ponte ele deu assistência, mas sábado não fez porra nenhuma também. E dos novos, o Manzoli, né? O Manzoli tem sido titular desde o primeiro jogo, né? Acho que talvez é o que tem melhor forma física. Talvez vão justificar dessa forma. Mas não jogou bem sábado. Mas eu acho que sábado não dá nem pra falar, porra, o Manzoli foi um lixo sábado. Não, todo mundo foi mal, né? Eu até tava vendo aqui o 365 Scores, né? A escalação aqui, tudo mais de jogadores e tal. Você não vê nota boa, assim, sabe? Então, foi, assim, realmente complicado. A nossa atuação foi horrível. Rapidamente aqui, para não passar dos conhecimentos desse resenha aqui de hoje. O primeiro gol, gente, não tem palavra melhor pra definir isso aqui, eu tenho que falar dessa forma. Putaria. Foi uma putaria o primeiro gol que a gente tomou aqui. Não tem outra palavra. Mano, esse primeiro gol que a gente tomou foi um dos gols mais ridículos que eu já vi, sendo torcedor de São Bernardo, vendo os jogos do São Bernardo, que seja. Mano, loucura. Eu até botei aqui enquanto... Eu não posso, infelizmente, só falar pra vocês, assim como eu coloquei da Ponte, eu não vou poder colocar as imagens, porque sempre coloquei do Paulistão, nunca deu problema, mas no último programa, no último resenha, eu coloquei as imagens do jogo contra o Noroeste, se não me engano, e deu copyright, direitos autorais. Então não posso colocar, não vou colocar pra não ter problema aqui, e eu tenho que cortar trecho como eu fiz na outra, pra quem tá assistindo, assistiu aí, do nada, pá, cortou. Eu acabei não falando depois sobre isso, nem colocando na legenda. Eu peço até desculpas que eu acabei esquecendo disso, depois que eu fui lembrar. Aí já tinha passado dias já do vídeo no ar, falei, não, deixa quieto, não vou nem falar nada não. Assistiu e deve ter percebido ou não, enfim. Então não tem imagens devido a isso. Mas, mano, o primeiro gol é loucura, mano. Porque foi um lançamento que, mano, dava pra ter sido evitado o cara o Igor Formiga, né, do Mirassol, foi muito esperto ali, correu muito bem. Mas, cara,
O Pará cagou no lance. Quem tava ali, o zagueiro, acho que era o Helder, ficou só apontando. Não, era o Manzoli. Ficou só apontando e nada. Mas pra mim, eu acho que depois de várias vezes que eu vi esse lance, fiquei pensando, quem é o mais culpado? Pra mim, eu acho que é o Alex Alves, mano. Porque ele saiu todo errado, mano. Assim, ó, eu vou fazer até o seguinte, eu vou colocar. Desculpa, eu vou até frisar aqui, porque isso aqui acho que eu posso colocar que não vai dar problema. É só uma imagem congelada. Da hora que. Esse momento que vocês estão vendo, a bola não tá aparecendo aí, porque já é a hora que o cara acabou de tocar na bola. E aí, mano, pode ver, o Pará já tinha perdido o lance. O Manzoli podia ter chegado a tempo. Só que o Alex, mano, ele tá tudo errado, ele tá ali fora da área. E aí, se é pra ele dividir com um jogador no pé, ele ia ter rachado o cara já. E ali, beleza, fala, porra, mas aí o cara podia ter tomado vermelho. Mas isso desestabilizou o time de uma forma que a gente fez. A gente tomou os 4-0. Ó aqui. Eu não vou colocar o lance agora pra vocês. Mas aí quando o cara domina a mesma bola e ele toca pra frente, o Alex perde totalmente o tempo da bola e ele sai correndo desesperado pro lado. E aí já era. Coloquem aí depois pra assistir. Infelizmente não posso colocar aqui, mas vocês podem ver aí no YouTube e tal. Mano, é bizarro, cara, é bizarro. É assim, deprimente. Deprimente. E aí você vai analisar gol a gol, eu vou só analisar gol a gol. Aí o segundo gol do Mirassol também foi uma falha ali que também tem um toque de profundidade, a zaga não acompanhou. Beleza, aí o cara chutou pro gol, nem foi tão forte. É que desviou, né? Desviou a bola, vendo aqui. Aí o Alex não conseguiu defender muito bem. Espalmou, mas a bola foi logo pro cara do Mirassol no rebote. Infelizmente, acho que não tinha muito o que fazer nessa parte. Só que o segundo chute dele já tava de pé. Tinha também dois caras do São Bernardo na frente, não consigo ver aqui no lance quem que é. Nenhum deles também conseguiu evitar que o cara chutasse ou que a bola fosse pro gol, né? Aí o cara chutou. Chutou muito bem, é verdade. Mas o Alex, pô, tava em cima dele a bola subiu e ele tava ali, pô. E de quem eu queria falar aqui. Não queria ter que falar, aliás. Mas tenho que falar. Alex Alves, te amo por tudo que você fez pelo São Bernardo. 2022, 2023, 2024. E o pouco tempo, digamos, que você jogou em 2025. Porque você jogou o Paulistão todo e jogou muito bem. Né? Fizemos uma grande campanha ano passado. Machucou no começo da Série C e aí entrou o Júnior e aí o Júnior não largou mais. Ah, beleza. Então, com isso o Alex volta a ser titular porque ele se recuperou. Pode ser uma justificativa do Catalá, mas eu não acho que é justo. Alex não tá bem nesses jogos. Não é de hoje, não é de sábado que ele não tá bem. Vocês que estão assistindo conseguem concordar, sabem o que eu tô falando, tá bom? Por isso que eu falo, Alex, você é gigante no São Bernardo. Nunca será esquecido. Mas não dá, cara. Não dá. Até por respeito a ele, mano. Ele não devia jogar, mano. Tá difícil, sabe? Complicado. Complicado. Vou aqui pular só para os outros gols aqui pra gente analisar. Mano, terceiro gol de várzea, mano. Não fizemos nada. Ó, o cara tocou pro jogador Mirassol, ele chutou pro gol nem tão forte. A bola foi no cantinho ali. Não sei se era uma bola que era defensável pro Alex, mas assim, cara, tinha 4 jogadores nossos ali no lance, cara. E deixou os caras tocar a bola, mano. Mano, feio demais, mano. Feião demais. Feião demais. Né? O último gol, eu acho que foi o menos que dá pra reclamar, mano. É claro que assim, a bola, o cara deixou tocar. Não marcaram. Foi falta de marcação ali na grande área também, né? Mas assim, digo mais azar porque o cara meteu um chutaço, foi um puta golaço. Foi no ângulo. Não tenho o que reclamar nem do Alex. Foi uma partida pra se esquecer. Pra nós torcedores. E pros jogadores e pro comissão técnica, pro Catalá, até pro Roberto. Não é pra se esquecer. É pra usar esse jogo de espelho e falar, mano, olha o que a gente errou aqui. E o que a gente tem errado nesse campeonato não pode repetir. É preocupante demais, cara, porque, enfim, cara, não dá. Não dá pra. Não é de hoje. Como eu falei, a gente não tá jogando bem esse campeonato inteiro. Tá feio. E a gente agora pela frente, pra o vídeo não demorar mais ainda, eu não vou mostrar aqui os jogos de todos os nossos próximos adversários. Mas lembrando que o Novo Horizontino tá na Série B igual a gente, ou seja, não tem jogos do meio de semana agora. Vai dar descansado igual a gente. E ainda é o líder, né? Então esse jogo pra mim acho que é até o pior. E o Corinthians vai estar jogando vários jogos aí. Tem Supercopa, tem Brasileirão e tudo mais. Pode ser que até lá seja classificado na última rodada e acabe poupando. Espero que sim, é o que eu espero. Né? Nem por isso vai ser fácil se isso ainda assim acontecer. Né? Ó, só pra fechar a análise do último jogo, quem teve a pior nota no jogo contra o Mirassol aqui no SofaScore foi o Alex Alves. Tá? Não é coisa minha aqui só. Quem analisa aqui dá nota. Nem sempre eu concordo com essas notas aqui. Mas a pior nota foi do Alex Alves. A segunda pior foi do Pará. Pará também não jogou bem. Ninguém jogou bem, essa é a verdade. Né? Eu acho que o Foguinho fez, na medida do possível, uma partida ok, porque ele se doa demais ali em campo.
E, cara, quem entrou também não fez nada. Enfim, foi foda. Como eu falei, pra nós foi pra se esquecer, mas pra eles não é. Classificação tá aqui do lado, pra vocês acompanharem. Nós caímos bastante, estamos agora em sétimo. E provavelmente vamos cair pra oitava colocação, porque a Portuguesa e o Guarani se enfrentam. Se a Portuguesa se os dois se empatarem, a Portuguesa passa o São Bernardo, porque tem saldo melhor, né? Vai empatar em número de pontos e vai passar, né? Por saldo de gols. Se a Portuguesa ganhar, claramente vai passar. E se o Guarani passar, também passa a gente, porque vai a 8 e aí, então, de qualquer forma, o São Bernardo vai terminar a rodada em oitavo, né? Então, de quarto pra oitavo, né? E assim, a gente pode ver, tá tudo muito embolado. A gente tá 3 pontos de rebaixamento. Eu não acho que agora é a preocupação, só que a gente tem 3 jogos muito difíceis pela frente, né? Eu disse que não ia mostrar os próximos jogos dos outros adversários, mas o Bragantino eu vou colocar aqui do lado também, porque pode ser importante isso pra gente. A gente não joga a semana toda. O Bragantino joga quarta agora contra o Curitiba, então ele vai lá pro Paraná jogar com o Curitiba, quarta-feira à noite. Então, quinta-feira os caras vão ter só um treino ali de recuperação e tudo mais, não vai ter realmente treino, enquanto a gente vai estar lá no treino tático, melhora essa porra. Depois que o Bragantino jogar com a gente no domingo à tarde, 4 horas, dia 1º, o Bragantino joga também em casa, no Brasileirão, mas contra o Atlético Mineiro, dia 4. O Atlético Mineiro não é um time bobo, vai ser um jogo difícil pra eles. Então, assim, o Bragantino tem jogos difíceis e vai ser um atrás do outro. Então, assim, não sei se... Não tô falando que eu acho que o Bragantino iria colocar um time misto, um time reserva. Não, eu não acho que vai acontecer isso. Mas o que eu acho é que pode ser que o time esteja mais cansado e que eles vão, talvez, colocar algum reserva para o outro, para dar uma poupada, né? Porque, enfim, já começa Brasileirão e tudo mais. Então, esse calendário novo vai acabar desgastando mais os times do Paulistão, né? Isso pode ser bom pra gente. Então, contra o Bragantino e contra o Corinthians, né? Então, enfim, vamos ver aí como é que vai ser. Inclusive, dia 12, último jogo antes, contra o São Bernardo e Corinthians, o Corinthians joga com o Bragantino, né? Em casa. Enfim, gente, é isso. Acho que passou um pouco do tempo que eu tava prevendo aqui, mas precisava falar tudo que eu tinha que falar aqui. Eu até ia analisar a coletiva do Catalá que eu tava vendo ontem à noite, algumas coisas que ele falou aqui. Mas enfim, cara, tem que melhorar. Tá muito feio, assim, tá zoado demais. No jogo de sábado não dá pra salvar ninguém praticamente aqui do time, ou ninguém, né? E o time precisa se encontrar. Espero que essa semana que eles tenham livre, eles consigam refletir o que tá de errado, conseguir melhorar, conseguir mudar o time, porque o time titular é o mesmo sempre e não tá dando certo, né? Enfim, é isso, gente. Só uma observação que não tem a ver exatamente com o time, que foi a única coisa boa desse final de semana, é que o público foi legal até, mano. 1.772 pessoas. A gente teve aí quase 2.000, né? Sendo que não teve nenhuma promoção, nenhuma divulgação, nem nada. Não sei se isso é fato do jogo em si atrair atenção, que é o Mirassol, do outro lado. Se o momento, sei lá, vamos lá pro jogo, horário bom e tudo mais. E tinha um bom público até, né? Não tinha muita torcida do Mirassol. Então, sim, a maioria dos presentes eram nossos. Então, bacana, legal. Infelizmente não pude estar presente nesse último jogo. E falaram que a rua do Primeirão tava cheia de gente, fila lá na bilheteria. Então, deixa eu correr aqui porque meu dia é longo e eu tô... Vou nem falar a hora que eu tô gravando isso daqui. Loucura. Tá bom, galera? Então, obrigadão quem ficou comigo até aqui agora. Vamos esperar, torcer para que essa semana o São Bernardo consiga se encontrar durante a semana aí, o Catalá, os jogadores aí, os novos, os remanescentes, né? Consiga achar aí uma forma de jogar interessante e o time começar, digamos, sei lá, deslanchar. A gente conseguir pelo menos um ponto lá em Bragança, estádio novo, inclusive, legal lá, o Cícero de Souza Marques, né? Se não me engano o nome. E torcer pros outros resultados também, né, mano? Eu acho que pra gente pensar em rebaixamento é uma coisa que é, infelizmente, meio real. Esse formato novo também não tem muito parâmetro, a gente não tem muito um conhecimento do que que pontuação é boa ou não, né? A gente vai saber nas próximas edições isso melhor, né? E aí, enfim, não sei, acho que agora pra se preocupar com isso é cedo ainda, porque a Ponte tá muito longe, o Noroeste é um time que oscila, mas tem um Carlão ali, aí o Velo Clube não tá muito bem, o Guarani acho que não tá muito bem, aí tem quem mais na classificação também que não tá muito bem na classificação, o Botafogo, então assim, poxa, eu falo do Capivariano, o Capivariano tem a mesma campanha que a gente praticamente, só tem os gols a menos porque, né, por causa da nossa goleada lá, então, é complicado, cara, e G8 hoje eu não tô nem, infelizmente, nem pensando muito, cara, porque a gente vai terminar a rodada em oitavo, e aí tem um Santos fora. A Portuguesa, inclusive, joga hoje. Se a Portuguesa vencer... Então, são 3 jogos, não. São 2 jogos... 2 vitórias seguidas. Se a Portuguesa vencer de novo, mano... A Portuguesa vai estar fazendo um grande campeonato. E aí já vai lá pra 9 pontos. Vai lá pra quarto. Então, a gente vai ficar, assim... uma disputa muito complicada. Porque aí tem o Novo Horizontino, Palmeiras, Bragantino voando. O Corinthians, eu não acho que... Vai classificar com certeza. O Mirassol também. E aí já tô falando de 5 times. E aí 3 vagas. Pra quem? Primavera que tá bem... aí tem a Portuguesa, tem o Santos, tem nós,
né? Aí tem aí o Capivariano, o Guarani. Enfim, galera, é isso. Semana que vem estamos de volta pra falar do jogo contra o Bragantino. E espero que seja um programa melhor, né? Mas o Bragantino é um time muito bom. Não perdeu ainda. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Não tomou um gol no campeonato, isso tem que ser lembrado. Isso que é foda. Não tomou um gol no campeonato. Então, assim, ele tem praticamente aqui a segunda melhor campanha, né? Enfim, é isso, galera. Abraço, tamo junto, se cuidem e até semana que vem.